Isso aí, pessoal. Vamos então aí mais um vídeo. Vamos falar um pouquinho de opções. Vamos falar um pouquinho aqui de VUC, que está caindo bastante aí desde que a gente comprou o primeiro lote. E tô vendo aqui, acho que vai dar para a gente lançar uma put. Vamos fazer uma vendinha de put em VUC. Antes, vamos dar uma olhada na planilha, ver como que tá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Bom, em relação ao nosso preço médio aí, de 20,73, estamos perdendo aí tendo uma desvalorização, né, de 5,31%. Tá aqui, ó, quer ver? Essa marcação tá exatamente aqui, ó. Então, menos 5,31 em relação ao nosso preço médio. Uh, Perdendo aqui tendo uma desvalorização aí de menos R$ 110, né? E juntando nossos prêmios, né, mais os dividendos, a gente está com uma desvalorização de menos 1,25%. Então veja, se eu não mexesse com as opções e não tivesse dividendos, ou só tivesse os dividendos, né, essa minha desvalorização estaria em 5,45 agora nesse momento. Mas como eu tenho dividendos, tenho os dividendos sintéticos aqui, né? Então isso amortiza a variação, né, da minha posição. Então, estou com uma variação negativa aí de 1,40, 1,20, tá? Vamos lançar mais uma put e aí vamos ver como é que fica esse gráfico, né? Estou vendo aqui que a gente pode lançar aí uma put para 39 dias, o dia 21/11. Então, se ela cair aqui em média 4,84% e eu for exercido, eu compro mais um lote aí a 18,69. Tá dando aí um prêmio agora de 21 centavos. Eu já lancei aqui com 27. Vamos editar e vamos baixar esse preço até alguém comprar essas opções. Ó, foi finalizado em 25. Então você vê, lá no book as ofertas estavam em 21, né? E a gente conseguiu aí 25. Então, vamos ver qual que é o tamanho do prêmio, né? Isso aqui dividido por... Qual é o meu preço de exercício? 18,69. Então, deu 1,33%, tá? Então, a gente acabou de captar esse prêmio. E eu vou lançar ele lá na planilha, tá? Então, aqui, ó, mais R$ 21. Então você vê que praticamente com essa queda, né, se você olhar aqui no ponto que tem a variação, né, você vai ver que com esse prêmio praticamente zerou a queda, né? Então a gente consegue amortizar muito. Então é isso que ao longo do tempo a gente vai fazendo, né? Conforme você vai tendo condições de assumir, de cobrir esses exercícios, né? Se caso você for exercido. Então a gente sempre trabalha coberto, não é isso? Então, lancei para dia 21/11, né? O que eu ganhei aqui em relação ao meu preço médio está aqui embaixo, ó, sem considerar variação. Suponhamos que você não ligue para variação. Tá? Eu também não ligo para variação. Se estiver caindo e for uma empresa boa, não perder os fundamentos, eu vou comprar mais. Se estiver subindo em algum momento, eu vou comprar mais subindo também. Então, se eu não considerar a variação, estou ganhando 5% aqui em 38 dias, né? 5% aí em 38 dias, está ótimo, né? Ó, você vê que com a variação ele já zerou as perdas considerando o que eu já arrecadei, né? Então a gente tem essas duas formas de olhar. Você pode olhar, juntar tudo que você ganhou e abater, amortizar ali na variação, né? Ou somar na variação, né? Que é o caso de Semiga que a gente vai ver. Ou olhar somente para o seu preço médio, né? Sem olhar a variação e
fazer o cálculo sobre o que você já recebeu. Tá? Então eu tenho as duas formas de olhar aqui. Ó, já foi para positiva, deve ter dado uma subidinha. Né? Então, o que acontece aqui? Tem essas duas formas de olhar, tá? Que você pode se basear. Tá? Mas você vê que quem não mexe com isso está só na desvantagem. Né? Eu sempre falo, quem não mexe com opções e quer montar uma carteira de longo prazo em ações está sempre na desvantagem em relação a quem, né? E quem mexe com as opções, quem opera as opções, tá? E não precisa ser todo dia, não precisa ser toda semana. Às vezes eu acabo fazendo toda semana, mas você pode fazer uma vez por mês, né? O importante é você estar sempre coberto, sempre fazendo uma venda coberta, né? Esse é o caso de VUC, né? Deixa eu só colocar a data aqui certinho. Anota lá, né? Isso aqui vai ficar para o dia 21/11, o exercício. Quer dizer que eu tenho que ter dinheiro lá, né? Para poder cobrir isso se for exercido. A 18,69, o que vai melhorar muito o meu preço médio, né? Se eu for exercido, vai melhorar bastante o meu preço médio. É 18,69 no 21/11. É a VUCW 200. Vou anotar ela aqui. Só para a gente ter uma referência, né? VUCW 200, lá no dia 21/11. Certo? E aqui, ó, CEMIG, né? Como eu estava falando, que ela está bem para cima, né? Do nosso preço médio. Então, você vê que, considerando a variação, estou com 24, quase 25% aí de lucro em 6 meses, né? Que dá uma média de 3,96 ao mês. Mas e se eu não considerar a variação, esse 25 vira 21,53, tá? Uma rentabilidade mensal de 3,42. Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Você pode olhar a variação, né? Lembrando que variação de patrimônio ela ocorre todo dia, né? A variação o mercado é a variação, né? Se não tiver variação, não existe o mercado, né? Tá? Então, não se preocupem muito com isso. Se preocupem bastante em ter boas empresas, aprender a colher esses prêmios e as outras técnicas que eu abordo lá no curso. Um swing trade, né? Se a gente for ver bem aqui, ó, no gráfico, deixa eu trazer a caneta aqui. A gente está num fundo, né? Até aqui pelo IFR. Está com um fundo duplo aqui. Querendo aqui, meio que formando uma divergência, né? Então ele pode ser um ponto bom para lançar puts, né? Para vender essas puts, que provavelmente você não vai ser exercido, né? Claro que se ela continuar caindo, isso daqui não significa que não vai continuar caindo, né? Significa que a gente pode estar num ponto bom aí para fazer até mais compras, né, a mercado, ou até fazer esses lançamentos aí das opções. Aqui seria um ponto bom até para fazer um swing trade, né? E pode até ser que eu volte no outro vídeo para fazer até uma operação dessa, quem sabe, né? Faço uma compra por aqui nessa região e de repente tento pegar um swing, de repente eu não largo tudo, né? A gente pode fazer algo assim para rentabilizar mais e de repente fazer um giro aí no capital, tá? Uma outra forma aí de você poder fazer a sua carteira, tá? Mas essa é uma outra linha de pensamento que às vezes pode ser que não combine com você. Por isso que eu falo que aprender todas as possibilidades, né? Ou parte das que eu proponho, né? Suboperações, tudo mais, você possa fazer parte do seu perfil ou não, né? Aí você vai pegar o que for melhor para você, né? Não é isso? Então é isso aí, ó. Mais uma put lançada, agora para o mês 11, eu já tenho uma para o mês 10, né? E vamos ver como é que se comporta. Então, estamos aí, ó, já mostramos a forma de enxergar na planilha isso, né?
mostramos a operação em si, o raciocínio, né? Algumas outras abordagens. Então acho que é isso, tá bom? Vídeo rápido, 10 minutos aí. Vou deixar os links aí do meu WhatsApp pessoal, quem quiser trocar ideia sobre mercado. E quem tiver interesse, o curso está na Hotmart, tá? É um ótimo curso, tem bastante operações ao vivo com outras técnicas, né? E quem tiver interesse, só me chamar aí ou ir direto lá no link, tá bom? Então é isso aí, mais um pedacinho do quebra-cabeça aí para vocês juntarem aí e poder fazer as operações de vocês. Beleza? Até a próxima aí, valeu, deixa o like.